e que quando essas palavras estiverem no nosso coração de verdade, ó Pai, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão ser impactadas pela Tua graça, não por causa de nós, mas por causa da Tua palavra, que é viva e verdadeira, Pai. Derrama da Tua graça, abençoa cada um aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então a gente agradece a todo mundo que está visitando, a gente agradece o pessoal de Manduri que está com a gente, que aceitou o convite, que saiu cedinho, né, para estar com a gente aqui. A gente agradece muito a presença de vocês também, os irmãos das igrejas aqui que também estão com a gente, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, tá? Então vou passar a palavra para a nossa irmã, ela vai estar falando, então ela é esposa do pastor Jonatas, da igreja Jardim Paraíso, lá de Botucatu, e quando a gente falou, ela prontamente aceitou estar com a gente, e ela tem assim muita capacidade, né, tem até o livro que depois ela vai falar, então se alguém se interessar também, tá certo? Então vou passar a palavra para nossa irmã Idilé, que esteja agora dirigindo, tá bom? Diferença de altura, né? Bom dia, irmãos. Bom dia. Para mim é um privilégio, um prazer, uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês nessa manhã. O que o pastor falou aí, ela tem muita capacidade, isso aí é bondade do pastor. Porque se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não estiver cada instante da nossa vida conosco, a gente sabe que nada do que a gente faz vai ter valor. E eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa igreja, nessa manhã, ver o pessoal lá de Manduri aqui com a gente, que Deus esteja abençoando e honrando o esforço de vocês de acordar tão cedinho e andar, viajar para estarem aqui. Que o Senhor possa estar falando ao nosso coração. Não adianta a gente sair da nossa casa e vir para a igreja só porque tem um compromisso. Eu fui, graças a Deus, já cumpri minha tarefa desse domingo. Não é assim. Nós precisamos sair da nossa casa e falar, Deus, eu quero te adorar. Esse lugar aqui existe para a gente adorar. Esse lugar existe para a gente aprender a lidar um com Nossa, povo chato, que implicância, não me valoriza, não isso, não aquilo. E a igreja, a comunhão faz a gente aprender a viver o perdão, viver o amor. E estar aqui na igreja é quando o nosso coração também é alimentado. Então nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui para aprender a viver o dia a dia do Evangelho. E nós estamos aqui para sermos alimentados. Precisamos sair daqui com decisões. Não adianta a gente chegar na igreja domingo após domingo e falar assim, eu lembro o texto que o pastor leu. Achei muito interessante o que o pastor falou. Eu tenho que ensinar dia a dia, aqueles que caminham comigo. Eu preciso aprender em cada situação. Mas e aí, eu vou colocar isso na prática? Não adianta eu achar bonito se eu não colocar na prática. Então, nós precisamos tornar o Evangelho alguma coisa prática no nosso dia a dia, certo? Meu nome é Edileia, mas podem me chamar de Leia, que é mais fácil, né? E como o pastor disse, sou esposa do pastor Jonatas lá de Botucatu, do Jardim Paraíso. Nós temos 3 filhos e estamos em Botucatu, esse é o nosso 3º ano lá. Uma alegria, e eu gostaria muito que os irmãos fossem alimentados nessa manhã com a palavra de Deus. Por isso nós vamos abrir lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar de pé e vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 desse capítulo. Que o Senhor fale através da palavra dele, que é poderosa para nos transformar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos quebrantar, para nos alimentar.
Gênesis 15, eu leio um versículo e os irmãos leem o segundo, até o 6, tá bom? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, quem haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno do deserto? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele deu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra está aberta diante de nós. Nós a lemos e nós precisamos que o teu Santo Espírito fale conosco nessa hora. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, falando com cada um de nós. O Senhor sabe as necessidades particulares, individuais de cada um de nós que estamos aqui essa manhã. E a tua palavra é poderosa para nos alimentar. E nós pedimos, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos dê um coração carente da tua palavra. Um coração desejoso de ouvi-la e obedecê-la. Aquiete, ó Pai, o nosso espírito nessa hora, com as preocupações do dia a dia, com aquilo que deixamos em casa, ou com aquilo que teremos que fazer. Aquieta o nosso coração e nos faça atentos à tua voz. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto começa dizendo o seguinte: depois destes acontecimentos. É assim que começa o texto que nós lemos. E a pergunta é: que acontecimentos? O que aconteceu para que o Senhor se aproximasse de Abraão numa visão e falasse com ele? E para a gente entender direitinho o que está acontecendo, nós vamos voltar a alguns versículos. Eu quero que vocês fiquem com as Bíblias abertas, para que a gente possa entender como é que estava o coração de Abraão quando o Senhor encontrou com ele nesse momento. E a primeira coisa que eu gostaria, volte algumas páginas, no capítulo 11, o último versículo 32, fala assim: E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Aqui começa com a morte do pai de Abraão. O primeiro acontecimento que está nessa lista aí, depois desses acontecimentos, é uma perda, é uma morte de alguém muito querido, de alguém muito amado. Quem já passou por uma perda assim, grande, significativa, dolorosa, sabe do que eu estou falando. Sabe o que significa uma perda, perder alguém que você de fato ama e quer bem. Abraão perdeu o pai dele. E logo que Abraão perde o pai dele, no capítulo 12, a gente vê o chamado de Deus para a vida de Abraão. Deus chega e fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vamos embora daqui. Gente, qualquer pessoa que chega para nós e fala assim, vamos ali, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Onde? É claro que eu quero saber onde. E o Senhor fala: Abraão, você vai sair do meio da sua parentela, de perto dos seus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Claro que isso gera um estresse na gente.
Mudança já gera um estresse na gente, gera ou não gera? Levanta a mão aqui para eu ver quem é que já mudou de cidade. Olha quantas pessoas. É fácil, gente. Tudo é novo, tudo é difícil. Até se acostumar com o clima, com a vizinhança, com o estilo da cidade, com o supermercado para você fazer a sua compra, com as coisas do dia a dia, com a igreja. Igreja é complicada a gente se acostumar quando a gente muda, não é? É tudo muito difícil. Sair da nossa terra e ir para outro lugar é muito complicado. Sem falar que a própria casa que você mora, é difícil até você se adaptar, ajeitar. Parece que os móveis aqui não ficaram tão legais como naquela outra. E aí, se você acorda à noite assim com muito sono, é perigoso você sentar a cara na parede, porque você pensa que a porta está aqui, na outra casa. Entende? É muita mudança. É difícil mudar. E Abraão passou por essa experiência, a experiência de mudar, de sair de um lugar e ir para outro. Mais um estresse. Lá no capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, a gente vê mais um acontecimento. Fala que Abraão estava passando pelo Egito e o que havia naquela terra? Fome. Fome. Abraão teve de enfrentar também um período de escassez. É tão difícil quando a gente tem que enfrentar dias apertados financeiramente, não é? Tempos de escassez. Quando a gente tem que enfrentar o desemprego, quando a gente tem que enfrentar a perda financeira, o prejuízo, aquilo que você sonhou, falou, nossa, vai dar certinho, vai ser nota 10. E de repente o negócio vira do avesso e você se vê num prejuízo, num tempo de escassez, num tempo de repente, viver de favor. Tem muita gente que passa por períodos assim. Eu tenho que viver de favor com um parente, eu tenho que ser socorrido por alguém, eu preciso sair de uma casa que eu estava acostumada e mudar por um lugar bem menor, bem mais simples, tudo tão apertadinho. Eu preciso mudar meu padrão de vida. Passar por tempo de escassez é algo que mexe muito com a gente. Abraão experimentou isso, um tempo de escassez. E Abraão também, nessa mesma terra do Egito, ele experimentou um tempo de medo. Porque diz que lá ele ficou com medo dos homens matá-lo. Se você olhar o versículo 13, ele até pede para Sara dar uma força. Sara, por favor, não fala que você é minha esposa, não fala que você é minha irmã, porque aí eles vão me considerar. Olha o que ele fala no versículo 13. Dize, pois, que é minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Ele tinha medo até mesmo de morrer, de perder a vida. Gente, que estresse. Que estresse você viver numa situação que você fala, a qualquer momento alguém pode me tirar a vida. Eu tenho quase certeza que ninguém aqui passou por um estresse nesse nível, mas se tem alguém aqui que já passou por uma ameaça, ou conhece alguém da família, um parente que já passou por isso, sabe que a pessoa não consegue nem dormir direito, não consegue descansar, não consegue comer, qualquer barulho, qualquer coisa já é uma ameaça. Abraão experimentou esse tipo de estresse. Aí no capítulo 13, porque ele sai da terra dele, junto com o sobrinho dele, Ló. Quando eles estão caminhando no caminho, diz que eles tinham muitos bens, os dois, muito gado, muita ovelha, muito tudo, muitos servos. E aí começou uma intriga entre os servos de Abraão e os servos de Ló. E diz que virou uma briga sem fim. E Abraão tem que enfrentar esse tempo de mal-estar com alguém da família. Aqui eu acho que não escapa quase ninguém, né? Porque qual família que vez ou outra não passa por um mal-estar? Não passa por uma contenda? É o primo brigando com o tio, é a cunhada brigando com a outra cunhada, é a sogra com a nora, é o irmão com o cunhado, é uma confusão.
Qual família que não passa por um tempo de confusão e atrito? Abraão também não escapou dessa. Isso me consola, sabia? O pai da fé, o amigo de Deus, teve de experimentar um tempo de atrito, de confusão familiar. Mas o que eu acho lindo é o exemplo que Abraão nos dá. O versículo 8 fala assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão não achava isso normal. É normal, gente, brigar é normal. Brigar é normal, brigar. Abraão não enxergava assim. Ele falou: nós somos parentes chegados. Não está certo. Não é bom que haja intriga, que haja contenda, que haja divisão, que haja coisas mal resolvidas entre a gente. Primeira coisa, a gente não pode olhar com normalidade. Se tem alguém aqui que tem vivido dias de intriga, de confusão, de briga, de desacordo com alguém da sua família, lembre-se que isso não agrada o Senhor. Não agrada o Senhor. E nós temos que dar o passo da reconciliação. Nós temos que ir atrás. Nós temos que pedir perdão. Ah, mas foi ele que fez tudo comigo? Você porque não sabe, não conhece a peça. Nós temos que dar o passo da reconciliação. E crer que o Senhor, que é justo, que é verdadeiro, que é bondoso, que é cheio de amor, vai nos dar não apenas força para dar esse passo da reconciliação, mas vai fazer justiça e graça e vai nos recompensar. Abraão viveu isso, nesse versículo, mostra com clareza esse desejo dele de resolver, e ele fala, olha, antes, resumindo, ele fala, antes que a coisa fique mais complicada entre nós, vamos manter uma certa distância. Nós precisamos ter essa sabedoria. Às vezes você está vendo que a confusão está crescendo. Está crescendo. Vamos manter uma certa distância. Foi o que Abraão nos deu de exemplo aqui. Se você sabe que todas as vezes que você vai na casa da sua cunhada, da briga entre as crianças, diminui essa ida na casa da sua cunhada. Você precisa ir toda semana, todo dia? Precisa disso? E aí, o que acontece? As crianças começam a brigar entre elas. Por que criança briga? Briga ou não briga? Por causa de besteira, a criança briga. E aí, ao invés das mães, dos pais, colocarem pano quente e falar, isso não é nada, deixa isso para lá, aprenda a perdoar. O que faz? Olha o que o filho da outra fez com o meu filhinho. Logo o meu, que é tão bonzinho. Esse menino é um anjo, esse menino é um anjo. E aí começa aquela confusão, aquele bate-boca, as duas brigam e passa 5 minutos, quem está brincando lá de boa? As crianças. As crianças. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos ter maturidade. E precisamos entender que os nossos filhos aprendem perdendo também. Não dá para proteger os nossos filhos e falar, nunca vou deixar essa criança sentir uma dor, uma decepção. Nunca. Não dá para fazer isso e não podemos fazer isso. Tem que aprender a lutar, tem que aprender a se defender, tem que aprender a perder, tem que aprender que lágrimas fazem parte da nossa vida, da nossa história. E nós temos que ter maturidade, pais. Essas mães que ficam igual galinha choca, posso falar que eu não conheço ninguém aqui? Não sei se tem galinha choca aqui nessa igreja ou não, mas tem mãe que parece galinha choca. Ninguém pode triscar no bebê dela que aí a casa cai. Precisamos de maturidade e precisamos ter a sabedoria de manter certa distância. A distância vai preservar muitas vezes a nossa amizade e a nossa união. Abraão nos dá esse exemplo aqui. E aí ele chega até Ló e fala assim, olha meu sobrinho, então vamos nos separar. E você escolhe. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe você.
Pode escolher você. Em primeiro lugar, Abraão não foi egoísta. Falou, pode escolher você. A gente vê muito isso com criança, né? Ganha um chocolate, eu parto. Porque eu quero ficar com a parte maior, né? Um dividindo com o outro. Sabe o que eu fazia com os meus filhos? Eu falava, tudo bem. Ganhou uma barrona de chocolate, tudo bem. Você parte e ela escolhe qual que é a parte que ela quer. Aí pronto, né? Aí o cara quer escolher partir certinho. Um dia isso aqui aconteceu? Viu o menino com a régua, partindo o chocolate com a régua. É, honestidade. Aí sim. Por quê? Porque ele não queria levar prejuízo, não é assim? Porque a gente tem essa mania de querer levar vantagem. E Abraão nos dá o exemplo e fala, pode escolher você. Escolhe você. E Ló faz uma coisa muito interessante. No versículo 10 do capítulo 13 fala, no 13, capítulo 10 fala, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vem para Zoar. Ló olhou e viu as campinas. Aí fala que ele olhou todas as campinas do Jordão e falou, mas eu vou ficar com o melhor, lógico. Lógico, eu não sou bobo. Se ele está me dando a chance de escolher, eu vou ficar com o melhor. Sabe aquela sensação de querer levar vantagem sempre? E com família? Nós precisamos ter muito cuidado com isso, queridos. Nós precisamos aprender a desejar o bem para os outros. Nos alegrar com o bem que acontece na casa do nosso irmão, da nossa cunhada, do nosso primo, da nossa sogra. Alegrar com o bem que acontece com o filho do nosso cunhado, com o nosso sobrinho. Bom, eu fico feliz, desde que os meus sejam melhores. Imagina na reunião de família como é que vai ficar. O filho dela, o filho dele, melhor do que os meus? Nem pensar, o meu tem que ser melhor. Nós precisamos aprender a nos alegrar com a alegria dos outros. Com o bem que Deus tem derramado na casa dos outros. Porque o Senhor vai ver o nosso coração e na mesma medida Ele vai nos abençoar. Abraão olha, pede para Ló escolher, e Ló, todo egoísta, olha as campinas do Jordão e fala, eu vou ficar com o melhor, eu não sou bobo, e escolhe. E Abraão fala, tudo bem, fique com as campinas do Jordão, e ele vai para o sentido contrário. Só que as aparências enganam. E a gente que conhece a história sabe muito bem o que aconteceu. A terra que Ló escolheu, que parecia maravilhosa, com aquelas campinas verdes, frutíferas, era nada mais, nada menos que a terra de Sodoma e Gomorra. Um lugar de pecado, um lugar de perversão, um lugar de angústias, de dores, um lugar onde Deus não estava. Não adianta a gente pensar, bom é na casa do fulano, que é linda. Você viu o tamanho daquela casa? Que coisa espetacular. Se Deus não estiver ali dentro, eles não vão ter paz, não vai ter alegria, não vai ter sentido. Não importa se a nossa casa é simples, é pequena, é modesta, é a última casa da rua. Não importa se a nossa casa não tem nada de luxo, mas se Deus está ali dentro, a nossa casa é rica, a nossa casa é linda, a nossa casa é cheia de bênção. E foi isso que Ló experimentou. Ele escolheu pela aparência. Eu lembro que eu tinha uma colega de trabalho que vivia um inferno na casa dela. Pensa no inferno. Todo dia que ela chegava, ela contava uma briga, um quebra-pau, aquele negócio mais estranho. O marido brigava com ela, ela brigava com os filhos brigavam com o pai. Não tinha paz. Eu pensava, que horror que é essa casa. De repente você conhece alguém assim, que vive brigando.
E a gente gostava, quando as crianças eram pequenas, de final do dia, assim, às vezes, uma vez por semana, vamos dar voltinha? Vamos passear. Entrava no carro e dava voltinha. Claro, você vai dar voltinha, você quer ir para um lugar bonito, não é? Você não fala assim, vamos dar voltinha no bairro mais pobre da cidade. Não, você quer ir para um lugar bom. E aí a gente ia para os melhores bairros da cidade. Vamos ver como é que é a vida de rico, né? A gente fica assim, não é assim? Pensando que vida de rico é a melhor coisa do mundo. Vamos andar aqui nesse bairro de casas chiques. E a gente andava e a gente brincava. Essa é minha, brincando com as crianças, para elas escolherem qual casa que elas queriam. E tinha uma casa que eu achava linda. Ai, essa casa é maravilhosa. Essa é minha. Essa ninguém toma de mim. Essa é a minha. Aí eles até brincavam, vamos passar na porta da casa da mamãe. Vamos. E passava. Ah, que casa linda. Queridos, tempos depois, eu descubro que quem mora na casa que eu amava era aquela minha colega que vivia um inferno. Um inferno. Sabe quando a casa parece que desmorona diante de você? Assim, você fala, eu não quero mais essa casa. Porque o que importa é o que acontece lá dentro da casa. Não é a aparência. É isso que vai fazer diferença. De repente, seu vizinho tem uma casa espetacular, seu cunhado, o seu primo, mas não tem o que você tem, que é a paz de Cristo no seu coração. A esperança da vida eterna, a certeza de que um Deus que te cuida, que te cerca por todos os lados, jamais vai te abandonar. Nós não podemos ficar escolhendo por aparências, viver de aparência. E Ló fez isso e levou prejuízo. Aí no capítulo 14, Abraão teve de enfrentar um período de guerras e adversidades. Sabe, um período tenso, complicado? 5 reis contra 4 reis, e Abraão vivendo naquele momento, naquela época, naquela situação. Isso me lembra um pouquinho a nossa situação. Nossa, inflação. Segurança. Guerras e contendas, e assaltos, e preço alto, e desemprego, e tanta coisa. Guerras traz ao nosso coração falta de esperança. Abraão passou por esse período. Abraão passou por um tempo de falta de esperança, não é? Ao redor de Abraão havia instabilidade. E muitas vezes nós vivemos um tempo de instabilidade. Instabilidade no governo, instabilidade na igreja, instabilidade até dentro da nossa casa. Passamos por períodos de instabilidade. Abraão experimentou isso também, um período de instabilidade. E no capítulo 14, versículo 14, ele precisa agora socorrer aquele sobrinho que tinha passado ele para trás, assim, dado uma despertão, né? Não era passado para trás, dado uma despertão. Fala aqui no versículo 14, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então Ló é levado cativo. O que está naquela terra que ele achava que era maravilhosa, no final já começou a passar por angústias e dores. A gente tem essa tendência de achar que quem está vivendo numa casa melhor, numa cidade melhor, quem tem um emprego melhor, está livre de angústias e dores. Isso é bobagem. Todos nós estamos sujeitos e experimentamos angústias e dores. Você pode passar na frente da casa mais bonita aqui de Lençóis. Lá dentro tem angústia e dor. E você pode passar na frente da casa mais simples dessa cidade. Lá dentro também tem alegria. Não é só angústia e dor. Então Abraão sai em socorro do sobrinho dele. Eu acho tão legal isso daqui. Porque a gente muitas vezes não quer socorrer, ajudar alguém da nossa família
que dê um despertão com a gente, não é? Ah, me deu uma desperto, ou então me esnobou, agora que se dane, eu não vou ajudar não. E Abraão tinha um coração tão bonito, um coração que serve de exemplo para a gente, que ele fala, eu vou socorrer, eu vou ajudar. Sem falar que tem gente que parece que tem escrito assim na testa, ó, procurem-me em caso de necessidade, não parece? Todo mundo da sua família, o negócio complicou, vai parar na sua casa. O negócio complicou, está lá e te liga, e te telefona, e entra em contato, e passa uma mensagem, e te procura, e lembra de você, e pede dinheiro emprestado. Não é assim? Fala, meu Deus do céu, tudo aqui comigo. Ainda tem aqueles que só lembram da gente quando precisa. O telefone tocou, é o fulano, você fala, está precisando de alguma coisa, porque só lembra de mim quando precisa. Não tem muita gente assim? E nós precisamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria e bondade no nosso coração. Senhor, me ajuda a socorrer o necessitado, a ministrar no coração dessas pessoas e ensinar para esses meus parentes, ingratos muitas vezes, que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Abraão vai em socorro do sobrinho e tudo isso acontecendo na vida dele, e depois que tudo isso acontece, a gente chega no texto que a gente leu. Então, a hora que fala, depois desses acontecimentos, que acontecimentos? A perda do pai, a mudança de cidade, os perigos que ele passou, o tempo de escassez, depois dos conflitos familiares, depois de ameaças e guerras, depois de ter que socorrer um sobrinho espertão. Depois de tudo isso, como é que estava o coração desse homem? Como estava o coração desse homem? E a minha pergunta nessa manhã é, como está o seu coração? Depois de tudo que você tem vivido nos últimos anos. Talvez perdas, talvez brigas, talvez separações, dores, tempos de prejuízos, tempos de ameaças, tempos de escassez, que o dinheiro nunca dá para terminar o mês. Nunca, Senhor. Como que o dinheiro não dá para terminar o mês? Depois dessas coisas, como está o seu coração? O coração de Abraão estava, em primeiro lugar, com medo. O texto nos faz pensar nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus chega para Abraão e fala assim, primeira coisa que Deus fala para ele é, não temas. E ninguém chega para outra pessoa e fala, não tenha medo, se você sabe que aquela pessoa não está sentindo medo. A gente fala isso para quem a gente sabe que está cheio de temor. E o Senhor chega para Abraão e fala, não temas, Abraão, não tenha medo. Outra coisa que parece que Abraão estava se sentindo, ele estava se sentindo fragilizado, fraco. Por que eu penso que ele estava se sentindo assim? Porque o Senhor fala, eu sou o seu escudo. Escudo é aquilo que nos protege. Escudo é aquilo que nos guarda. Abraão provavelmente estava se sentindo assim, fragilizado, desprotegido. Ele estava se sentindo muito suscetível. Passa essa impressão para a gente. E outra coisa que parece que Abraão estava sentindo é que o que ele fazia não adiantava nada. O que ele estava fazendo há anos não estava adiantando nada. Você já teve essa sensação? Puxa vida, o que eu estou fazendo não adianta nada. O meu esforço, a leitura da Bíblia, a oração, a perseverança, a vontade de me dar bem com todo mundo da minha família, no meu trabalho, não está adiantando nada. Meu esforço com essa criança, com esse menino, com esse adolescente, não adianta, Deus. Parece que não está adiantando nada. Nada. Já teve essa sensação? De que você está trabalhando e que não vê o resultado daquilo que você está fazendo?
Abraão parece estar sentindo assim, porque o Senhor chega e fala para ele: o teu galardão será sobremodo grande. Em outras palavras, Abraão, tem recompensa para o que você está vivendo e fazendo. O que você vive, meu irmão, minha irmã, tem recompensa. O que você faz tem recompensa. Cada oração, cada ato de bondade, cada esforço, cada empenho tem recompensa. Tem recompensa. O Senhor está vendo. O Senhor reconhece. Teve um momento na minha vida, anos atrás, que eu vivi um período em que eu tive essa sensação de uma maneira muito forte no meu coração. Nosso terceiro filho é adotivo, nós o adotamos com 6 anos de idade. E em função de tudo que ele viveu e experimentou, esses 6 primeiros anos de vida, ele trouxe marcas e dores e feridas na alma e na história dele, que foram muito difíceis de serem curadas. E por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente se empenhasse, não enxergava resultado. Parecia que nada estava acontecendo. Você já passou por isso? Uma situação que você investe tudo que você pode, e você olha e parece que não tem resultado. E era isso que estava acontecendo conosco, especialmente comigo, porque ele tinha um trauma muito grande de ter sido rejeitado pela mãe. E para ele era muito difícil olhar para uma mulher e chamá-la de mãe. E tudo que eu fazia, tudo que eu me empenhava, tudo que eu investia, era pouco, era nada, não tinha resultado. E a coisa foi complicando tanto, que chegou um momento da minha vida que o que eu mais fazia era chorar. Porque parecia que nada ia resolver aquela situação. E um dia em que eu estava vivendo um tempo de extrema angústia, assim como Abraão, achando que o que eu estava fazendo não tinha recompensa nenhuma, não tinha resultado, o Senhor deu essa palavra de Jeremias capítulo 31, versículos 16 e 17, que de repente pode ajudar você. E diz assim, Jeremias 31, 16: assim diz o Senhor: reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Há recompensa, há esperança, nada do que nós estamos fazendo para o Senhor é em vão. Essa palavra entrou no meu coração de uma forma tão poderosa, mas tão poderosa, que eu falei: eu não vou desistir. Existe um Deus maior do que toda tribulação e dor que eu estou atravessando. Existe um Deus maior do que a sua adversidade. Existe um Deus maior do que a sua perda. Existe um Deus maior do que a sua angústia. Existe um Deus maior que a sua provação, que a sua privação. Existe um Deus maior. Nós podemos viver com esperança. Há recompensa para aquilo que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Há recompensa. Precisamos caminhar nessa convicção. E o Senhor chega para Abraão e fala: Abraão, filho, há recompensa. Há recompensa para aquilo que você está vivendo. Há recompensa. E por que será que Abraão estava tão desanimado? Além de tudo isso que nós falamos, se você voltar no capítulo 13, versículo 16, havia uma promessa. E a promessa diz: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Sabe quando você tem uma promessa e você está naquela expectativa? Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Só que o tempo começa a passar, e não acontece.
e as coisas não mudam, e você não vê progresso. Abraão, além disso tudo que nós falamos, tinha essa dor profunda no coração. Essa sim era a maior dor de Abraão. Nós temos dores no nosso coração. Dores que a gente não comenta com ninguém. Sonhos guardados aqui no nosso coração que a gente tem tanta vontade. Oh, Senhor, isso podia tanto acontecer, Deus. Tanto, mas tanto. Eu queria tanto que isso acontecesse. E que em muitos momentos a gente olha e fala, acho que não vai acontecer nunca. Uma conversão, uma reconciliação, um perdão, uma porta que se abre. Abraão estava sem esperança. E nessa hora que o Senhor aparece para ele, acho muito interessante que Abraão abre o coração para o Senhor. Os versículos 2 e 3, depois que Deus fala com ele, ele fala, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Senhor, eu estou sem esperança. E ele continua, a mim não me concedeste descendência, eu não tenho um filho. E a promessa do Senhor é que ninguém ia poder contar. Queridos, isso depois de muitos anos. Sabe o que é você? Anos e anos orando por uma questão, por um desejo, por um sonho, por algo que você anseia de todo o coração. Abraão estava cansado. Mas o que eu acho bonito é que Abraão não chega diante de Deus e fala, ah, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Ah, sim, eu sei que o Senhor vai fazer. Quantas vezes a gente age assim? No nosso coração a gente está falando, acho que Deus não vai fazer nada. Mas para as pessoas e até para Deus, não, eu sei que está tudo na mão do Senhor. Abraão abre o jogo, ele é verdadeiro e fala, eu estou desanimado. O Senhor tem uma promessa e o Senhor não cumpre essa promessa. O tempo está passando, gente, dependia do relógio. Não era uma promessa que a qualquer momento que acontecesse, tudo bem. Mas para ele ser pai, para Sara ser mãe, precisava ser dentro de um determinado tempo. Imagina os dois envelhecendo. Passou da hora, passou da hora, passou da hora. Passou da hora de eu casar. Até hoje não apareceu um pretendente para mim, passou da hora. Senhor, passou da hora, o Senhor não me enxerga, o Senhor não me vê. Passou da hora, Senhor. Às vezes a gente tem essa sensação de que Deus está demorando. Senhor, ó meu filho, onde está? Cada dia atolando mais na perdição, em drogas talvez, na bebida, em orgias. Passou da hora, Senhor. Passou da hora. Antes ele só fumava um cigarrinho, agora está usando droga. Passou da hora, Jesus. Quantas vezes a gente tem essa sensação de que passou da hora? Abraão estava experimentando esse tipo de coisa, só que ele abre o coração e fala com verdade, Senhor, eu estou cansado. No meu coração aqui, se o Senhor olhar, o Senhor vai enxergar uma pessoa cansada, desanimada. Senhor, eu estou desanimado. Olha para mim, o Senhor está vendo que jeito que está meu coração. E quando Abraão fala essa verdade, abre o coração verdadeiramente, não com aquela falsa espiritualidade, o Senhor está no controle, o Senhor proverá, mas aqui no fundo você fala, será que vai prover mesmo? Será que Ele está no controle mesmo? Parece que Ele está no controle da vida dos outros, mas na minha parece que nada acontece. Abraão é verdadeiro. Queridos, nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus e falar, Senhor, me socorre, eu estou muito cansado. Eu estou muito desanimado, Senhor. Olha para mim, me renova, me fortalece, me anima, eu preciso do Senhor. E o que o Senhor faz com Abraão, depois que Abraão abre o coração desse jeito e fala, estou desanimado. Estou desanimadão, Senhor. O que o Senhor faz? Dá uma bronca em Abraão?
Eu acho lindo o que o Senhor faz. O Senhor toma Abraão, o conduz até fora, versículo 5, e diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Olha para o céu, meu irmão. Olha para o céu. Olha para cima. Olha para o alto. Existe um Deus cuidando de cada detalhe da sua vida. Olha para o céu. Olha para as estrelas. E conte-as, se é que podes. As bênçãos que Deus tem guardado para você são simplesmente incontáveis. É isso que Deus estava dizendo para Abraão. O que eu vou fazer na sua vida é incontável. Não baseie a sua vida pelo que você está experimentando e vivendo hoje. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para o Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Nós precisamos caminhar nessa perspectiva. Deus não se esquece das suas promessas. Nesse versículo 5, ele reforça essa promessa e fala: será assim a tua posteridade. Não importa se está demorando, o que eu prometi, eu vou fazer. A minha palavra não muda. A minha palavra continua a mesma, verdadeira, cheia de vida, cheia de poder, que traz esperança, que alimenta, que fortalece. Como está o seu coração nessa manhã, meu querido, minha querida? Como é que você veio para essa igreja hoje? Como é que você tem vivido os últimos dias? Você está cansado? Você está cheio de temores? Você está se sentindo frágil depois de passar, talvez por tantas lutas, por perdas, por decepções, por mudanças? O Senhor quer ouvir a sua voz, o seu coração. Mas o Senhor quer ouvir você de forma honesta e verdadeira. Nós precisamos chegar até o Senhor de forma honesta e verdadeira. E sem duvidar que Deus tem bênçãos e promessas guardadas para nós. O que Abraão faz no versículo 6 diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. Não adianta a gente ler a Bíblia, vir à igreja, adorar, dizer que a gente pertence a um Deus que supre, que faz milagre, um Deus que nos surpreende, se nós não crermos nisso de verdade. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer no Senhor. Crer que eu posso experimentar coisas novas. Crer que o Senhor vai me enxergar independente do lugar que eu vivo. Crer que o Senhor é Deus que nos abençoa. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E esse mês que o pastor disse que vocês estão comemorando, o mês da escola dominical. E o que é a escola dominical? Escola dominical nada mais é do que um tempo que a gente separa no nosso dia, na nossa semana, para estudar a palavra de Deus, para nos alimentar com essa palavra, para nos fortalecer, para a gente crescer, para a gente se despertar para as promessas de Deus. Queridos, eu sei que quem está aqui não precisa ouvir isso. Que escola dominical é uma bênção para a nossa vida. Não deixe de vir à escola dominical porque você acordou, tão desanimado hoje. E quem disse que se você ficar em casa você vai se animar? Não deixe de vir à escola dominical porque alguém vai almoçar na sua casa e você quer fazer um almoço mais caprichado. Prepare isso antes, pelo amor de Deus. Não haja como Marta. Porque Jesus virou para ela e falou: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Às vezes a gente quer fazer um almoço muito bom para mostrar para os outros que a gente cozinha bem. Para mostrar que na minha casa tem fartura. Que bobagem, que besteira.
E por isso eu deixo de vir à escola dominical. Eu deixo de cumprir o meu papel, de aprender, de crescer. Escola dominical é um lugar onde a gente aprende a palavra de Deus. E nós devemos trazer os nossos filhos, quem tem criança, quem tem adolescente, Deus vai cobrar de você. Do mesmo jeito que se você não mandar seu filho para a escola, o governo cobra de você, e por isso você acorda debaixo de chuva, com calor, do jeito que tiver, você vai lá e tira a criança, né? Com frio, e manda para a escola, não é assim? Aí para a igreja a gente fala, tadinho, está tão frio, deixa ele descansar. Não é assim? Queridos, precisamos nos esforçar. Pais que estão aqui, tragam seus filhos para a escola dominical. E aquelas pessoas que você conhece da igreja, que não têm valorizado a escola dominical, você fale com elas. Ore por elas. Isso é problema do pastor. Pastor que se vire. Né, pastor? Isso que se vire. Não é assim, queridos. Não é assim, nós somos corpo. E nós precisamos cuidar das outras partes do nosso corpo. Ame essa igreja. Ame essa escola dominical. Ame essa cidade. E através dessa igreja, abençoe essa cidade. Através da sua vida, com honestidade, com retidão, com palavras abençoadoras, com beleza de vida. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. A escola dominical é um lugar que Deus pode usar para aquecer o nosso coração. Para aquecer o nosso coração. Para dizer a nós que nós não estamos só. Filho, você não está só. Leia uma palavra e a gente fala, Deus falou ao coração. Deus falou que eu posso vencer. Foi na escola dominical, foi na igreja, foi na comunhão que eu aprendi que eu posso ter esperança. Foi na igreja que eu aprendi que eu posso crer nas promessas do Senhor e que essas promessas não falham. Foi na igreja que eu tive a convicção de que tem um Deus que olha para mim. Um Deus que não tira o olhar de cima de mim. Não importa o que você esteja vivendo, atravessando, passando, enfrentando, os olhos do Senhor estão sobre você. E eu encerro a minha palavra nessa manhã, queridos, dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, valorize a liberdade que a gente tem de poder levantar e de portas abertas cultuar. Nós estamos vivendo um tempo de muita perseguição na igreja, graças a Deus que é fora do nosso país. Mas cristãos, especialmente pastores, sendo mortos por poder, muitas vezes, carregar uma Bíblia. E nós temos total liberdade de adorar, de louvar, de prestar culto. E às vezes nós não valorizamos essa liberdade. Conheço pessoas que andam 6 quilômetros a pé para poder chegar na igreja, debaixo de sol. Assiste a escola dominical e anda mais 6 quilômetros a pé, debaixo de sol. Precisamos valorizar a comunhão, estar na igreja, animar uns aos outros, animar quem é superintendente, animar quem toca, animar o pastor, participar. Essa igreja pode sim fazer diferença nessa cidade. O que faz uma igreja forte não é a quantidade de pessoas que tem dentro dela, mas é o Deus que está atuando dentro da vida daqueles que pertencem a essa igreja. Nós podemos encher essa igreja, nós podemos fazer essa igreja ser muito mais significativa dentro dessa igreja, depende da nossa atitude, do nosso comportamento. E a última coisa que eu digo, eu gostaria de compartilhar com vocês essa certeza de que os olhos do Senhor estão sobre você. Do mesmo jeito que Deus enxergou Abraão naquele tempo que Abraão estava se sentindo um caco, desanimado. Quem é que aproxima? Foi Deus. Porque os olhos de Deus estavam vendo
cada detalhe da vida de Abraão. Cada perda, cada dor, cada situação complicada, cada angústia, cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada instante em que você fala: Senhor, não suporto mais, não vou aguentar. O Senhor, os olhos do Senhor estavam sobre Abraão, e os olhos do Senhor estão sobre nós. Quando esse nosso filho foi para casa, ele sentia muito medo de tudo, muito medo. Quando a gente está longe de Deus, a gente tem medo de tanta coisa. Estar perto do Senhor enche o nosso coração de segurança. E ele nunca tinha ido, aos 6 anos de idade, nunca tinha ido a uma praça. E como a gente morava perto de uma praça, quase em frente, eu o levei na pracinha. E eu lembro que quando ele chegou naquela praça, e ele viu tanto espaço, tanto verde, tanta coisa boa para curtir, esse menino ficou louco. E ele começou a correr e a gritar: ah! Um grito de liberdade, queridos. Um grito de vida nova. Um grito que nós podemos dar quando a gente encontra Jesus e fala: eu encontrei o que minha alma estava correndo atrás. Eu encontrei a segurança do Pai. Eu encontrei vida nova. Ah, que coisa boa! E se tem alguém aqui que ainda não experimentou esse encontro com Jesus, essa segurança do Pai, essa vida nova, esse é o momento de você entregar sua vida para Jesus e falar: Jesus, eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero caminhar nessa segurança de que o Senhor não me abandona e de que os olhos do Senhor estão sobre mim. E aí, dia após dia, sempre que eu tinha um tempo, a gente ia para aquela praça. Eu sentava por ali, num banco, levava um livro, ficava lendo, para vê-lo brincar. Mas como ele tinha muito medo de tudo, ele ficava o tempo todo: mãe, você está me olhando, né? Tô te olhando, pode brincar, sossegado aí. E ele brincava por ali, ia mais um pouquinho, olhava para... Mãe, você está me olhando, né? Estou te olhando, pode brincar. Ia para cá, cada passo que ele dava, ele perguntava: mãe, você está me olhando? Tô, meu filho, eu estou te olhando. Pode ficar em paz que eu estou te olhando. E ele ia. Por fim, ele só gritava de lá, sem levantar a cabeça, brincando: mãe, você está me olhando, né? É claro que eu estou. Eu te amo. Você é meu filho amado. Os meus olhos estão sobre você. Você pode caminhar seguro. Você pode ir em paz, meu filho. É o que o Senhor Deus nos diz: vá em paz, os meus olhos estão sobre você. Conquiste coisas novas, vai adiante, sem medo, vai na segurança, os meus olhos estão sobre você. Não tenha medo, meu filho, os meus olhos estão sobre você. Não tenha medo, meus irmãos. Não tenha medo. Não se sinta exposta, sozinha, abandonado. Não se sinta assim. Os olhos do Senhor estão sobre você. Para te abençoar, para te cercar, para ser o seu escudo e para te recompensar. Para encher a sua vida de esperança, de gozo e de alegria. Os olhos do Senhor estão sobre você. Deus querido, Deus amado, Deus da nossa vida,
Deus da nossa esperança, Deus que conhece cada detalhe da nossa história. Que bom saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas feridas. Os olhos do Senhor estão sobre os nossos temores, as nossas angústias, as nossas perdas. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Obrigada, Deus. Perdoa, porque muitas vezes nós nos sentimos tão sozinhos. Nós nos esquecemos dessa verdade, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós nos esquecemos que o Senhor é Pai. Pai que não abandona. Pai que tem promessas. Pai que cuida. Pai. Pai que supre. Pai que abre portas. Pai que transforma relacionamento, coração. Pai cheio de poder, Pai cheio de graça, Pai cheio de perdão, Pai cheio de aconchego, Pai que alimenta a nossa alma tão faminta. Que o Senhor esteja passando com o teu rio de vida aqui nessa hora, Pai. E transformando relacionamentos, transformando corações, transformando a vida dessa igreja. Que aqui seja lugar de bênção, de esperança. Que eles não estejam olhando, ó Pai, para o tamanho físico da igreja, mas que os olhos deles estejam para o Senhor, para o céu, que pode fazer grandes coisas, que usa quem o Senhor deseja, da maneira que nós nunca imaginamos. Usa essa igreja, usa as crianças dessa igreja, usa os adolescentes desta igreja, que aqui seja lugar de perdão, de salvação, de coisas novas, de multiplicação. Que o Senhor esteja olhando individualmente para as pessoas que estão passando por um tempo difícil, complicado, tempo de perda como Abraão, tempo de contendas entre família. Que o Senhor olhe para essas pessoas que já estão sem esperança de esperar. Talvez um filho a ser gerado, talvez um filho para voltar para casa, um marido, uma esposa, o perdão de alguém, a reconciliação, o abandono de um vício, a porta que se abre de um emprego que espera que se abre. Gente cansada de esperar, tenha misericórdia dos teus filhos, e nós clamamos, Espírito Santo de Deus, traga recompensa, traga esperança, traga vida, traga vontade de caminhar na tua presença. Que o Senhor nos leve para casa, na certeza de que os olhos do Senhor estão sobre nós, e nós podemos caminhar seguros, sem medo, confiantes e com o nosso coração cheio de esperança. Em nome de Jesus. Amém. Reprime a tua voz de choro. Há esperança para o teu futuro. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor abençoe a vida do Senhor, pastor. A sua vida, Doris. A sua família. Que renove vocês de ânimo novo, de esperança, na certeza de que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum esforço no Senhor é em vão. Obrigada, queridos. Eu trouxe alguns livros, e se alguém se interessar, é um livro que fala dessa história da adoção do meu filho, mas é um livro que fala muito mais de uma adoção generalizada. A gente precisa adotar o irmão, adotar o cunhado, adotar a sogra, não é assim? Adotar um marido difícil, adotar uma esposa complicada. A adoção é uma coisa do nosso dia a dia. Nós precisamos também sermos adotados por Deus. Essa é a adoção mais espetacular que existe na terra. E ele fala sobre essa adoção.
E nós precisamos também aprender a adotar a vida do jeito que ela vier. Adotar as perdas, adotar as crises, adotar as dificuldades, adotar uma enfermidade que não tem cura e eu preciso agora lidar com ela todos os dias, adotar uma deficiência. Nós precisamos de uma vida de adoção. E é com o Senhor que nós vamos conseguir viver isso. Se alguém se interessar, depois pode me procurar. Eu não tenho dinheiro agora, não vim preparado. O Senhor conhece meu coração e sabe do desejo que eu tenho de abençoar as pessoas. Você pode dividir em 3 vezes. Você pode ficar, eu deixo com o pastor, se você desejar. Quando você puder, o dia que você puder. E se você não puder nunca, você fala, eu não posso. Tá bom? E o Senhor vai te abençoar. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Viu, igreja? As 2 igrejas que estão aqui hoje, viu? Que Deus abençoe e enche vocês de ânimo, de esperança e da certeza. Deus está aqui no meio de vocês. Obrigada.